A gente tem visto aí, não só após a decisão da primeira turma do Supremo Tribunal Federal de abrir uma ação penal contra o ex-presidente e outros aliados, mas a gente já vê essa tentativa de Bolsonaro de justamente se colocar como o único nome da direita aqui no Brasil que seria capaz de disputar as eleições de 2026. Ele faz isso muito no esforço também para evitar que aliados se sobreponham a ele, como, por exemplo, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e outros nomes, como Ronaldo Caiado, de Goiás, Romeu Zema, de Minas, e Ratinho Júnior, do Paraná. Então, Bolsonaro, ele já vem nessa tentativa de se reafirmar como único líder, principalmente também, vamos lembrar que nas eleições de 2024, a gente viu, né, uma direita pulverizada, a gente viu como que também essa direita está se organizando para um pós-Bolsonaro ou além de Bolsonaro, e justamente também para identificar aquela direita que ela é mais extrema e uma direita mais voltada para o centro, que pode conseguir votos ali desse centro-esquerda, que é justamente um eleitorado importante se a gente for pensar em eleições presidenciais. Mas Bolsonaro, numa tentativa aí de sobrevida, principalmente porque até mesmo a banca de advogados dele, né, já dá aí como certo uma possível condenação no Supremo, e o Supremo está com pressa para resolver isso para justamente não contaminar as eleições de 2026, Bolsonaro está adiantando essa, vamos falar, pré-campanha à presidência da República, e que esbarra não só no STF, mas vamos lembrar que tem aí 2 condenações pelo TSE, que tornam ele inelegível até 2030. Então o caminho não é tão fácil, tão simples assim, mas enfim, e até numa tentativa como se fosse uma negação realmente do que está acontecendo, e uma estratégia mesmo para permanecer nos holofotes e tudo. Ele quer o quê? Adiantar essa pré-campanha aí presidencial. O jornal Globo, o Gabriel Saboia até traz hoje justamente que é o seguinte: o presidente, por exemplo, o ex-presidente, por exemplo, essa semana ele tem aí compromissos no Paraná, depois já tem uma manifestação marcada, né, para o final de semana em São Paulo, onde obviamente ele também estará, depois segue para o Rio Grande do Norte. Só que o que o PL quer é que o ex-presidente passe por 8 estados, pelo menos, até o final desse semestre. Para quê? Para aparecer ao lado de governador, de prefeitos, e para mostrar não só o PL, obviamente, mas para mostrar o que seria essa força popular do ex-presidente da República. E claro que nesse sentido, o Bolsonaro também navega aí para tentar se mostrar como o único nome. É até interessante quando o Fred mostra isso, né, que o Donald Trump também vai ter que ver se os aliados dele estão concordando ou não nesse sentido de uma reeleição, uma abertura ou não de do mandato lá na frente. Mas o Bolsonaro vem muito nessa tentativa, não só politicamente se permanecer aí nos holofotes, mas também para ver se isso cria algum impacto no Supremo e também para aprovação da lei da anistia no Congresso Nacional. Isso acaba, né, como você bem disse, Fran, essa falta de, vamos chamar de um recuo, né, essa persistência do ex-presidente Jair Bolsonaro em se colocar como o candidato viável, até como o único candidato em algumas situações, sendo que, no cenário atual, se a eleição fosse hoje, sei lá, se fosse esse final de semana, ele não poderia se candidatar. Então, assim, isso embola muito o cenário na direita, mas da mesma forma que, como a gente já falou aqui outras vezes, o capital político de Bolsonaro ainda é muito importante para esses nomes que desejam se eleger pela direita no Brasil, se colocar como essa opção nesse espectro político, né? Então, acaba dificultando para a direita no sentido de escolher uma sucessão. A gente teve, inclusive, um exemplo disso, né, com o próprio presidente Lula, na época que ele foi preso, na época que ele tentou concorrer em 2018, em que houve essa insistência por muito tempo no nome dele. Claro que a situação que ele estava era diferente do ex-presidente Jair Bolsonaro, mas também tinha essa possibilidade de ele não concorrer, e foi insistindo ali até chegar no último momento e colocar o nome do Fernando Haddad para liderar, para encabeçar a chapa do PT. Então, a gente vê que há uma movimentação que ela é prejudicial para o campo político, né?
Para quem está querendo aí essas eleições de 2026, a situação se complica, se embola muito, principalmente para quem tem a possibilidade de se manter num cargo público, como é o caso de Tarcísio de Freitas, porque ele pode tentar a reeleição ao governo de São Paulo, mas se ele quiser ser candidato à presidência da República, ele tem um prazo para se descompatibilizar, até abril. Então, até quando o ex-presidente Jair Bolsonaro também vai levar isso? O principal prejudicado hoje seria o Tarcísio de Freitas, porque outros nomes, como Romeu Zema, como o Caiado, eles estão ali mantendo, né? Caiado até está se aproximando mais do ex-presidente, até porque naqueles 50 minutos que ele falou na semana passada, após a abertura da ação penal no STF, ele quis deixar muito claro que ele ainda era o candidato, ele ainda é o candidato, até como ele usa a maior parte do tempo para criticar o ex-presidente, o presidente Lula, e para falar das suas ações como ex-presidente, né? Então, ele utiliza muito do tempo isso. Então, esses pré-candidatos aí, eles estão muito nesse sentido de que precisam criticar o Supremo de certa forma, precisam agradar Jair Bolsonaro, precisam dar um jeito de aparecerem mais, mas sem irritar também o ex-presidente, sem conseguir... sem que sejam taxados como infiéis ou ambiciosos demais. Então, é uma tarefa bem difícil de se equilibrar, e a situação pior é para Tarcísio, porque o Tarcísio é quem é aquele, né? Se ele já está fazendo isso há um tempo, então, às vezes, ele dá um aceno ali à esquerda ao Lula, para tentar também recursos para o governo de São Paulo. Então, assim, você vê essa tentativa, e o Fred estava até falando disso mais cedo na nossa reunião de pauta, né? Que talvez o grande desafio seja justamente não desagradar Jair Bolsonaro e os aliados dele, para não perder esse protagonismo, né, Fred? Isso. Eu até lembrando duas coisas, né? Primeiro, na longa entrevista que o presidente Jair Bolsonaro falou no final de semana, ele foi perguntado sobre o Tarcísio e ele elogiou, mas ficou num elogio muito curto. Ele não falou assim, não, ele é um bom nome para ser candidato. Ele até citou também o Zema e falou, não, é uma boa pessoa, mas não é candidato. Candidato é o Bolsonaro, né? E realmente isso que a gente tinha conversado antes. Pode ser que o Bolsonaro, ainda há dúvida se o Bolsonaro transmite votos para um sucessor, mas é inegável que ele consegue queimar quem lhe é desleal, né? Os candidatos, por exemplo, dos legislativos que mudaram de campo depois de criticar o Bolsonaro, né? Eles perderam a eleição para a sucessão, né? O caso do Frota é muito visível, né? A Joyce Hasselmann também. E você vê também a quantidade de dedos que a Carla Zambelli tem hoje para falar com relação à questão da condenação dela, né, da posição do Bolsonaro em relação a isso. Ela critica, mas compensa. Ela reclama de uma coisa, mas depois elogia a outra. Esse medo de que o eleitorado se volte e fique sobre ele essa pecha de desleal. O que tira muito voto, não só por uma admiração, né, ao ex-presidente Jair Bolsonaro, mas também por uma questão de, putz, dá para confiar nessa pessoa para assumir algum cargo, enfim. Aí fica para alianças políticas também. Exatamente. Aí você não consegue transitar em outros lugares também, né? Você fica ali, beleza, eu sou ex-bolsonarista. E agora você é o quê? Você continua como um ex-bolsonarista. Bom, mas a direita também precisa abrir seu caminho, né? Eles correm contra o tempo também. Exato, exatamente. Porque precisa haver sucessão, né? De uma forma ou de outra, assim, né? Precisa em todos os campos políticos, né? A gente vê isso também no PT, com essa falta de um sucessor, a falta de um nome que vai tomar o espaço ali, que vai assumir esse lugar dos protagonistas que a gente tem hoje, Lula e Bolsonaro.